Bom, boa tarde. Essa é a minha cola. Meu nome é Cadu. Eu queria primeiramente agradecer à equipe do festival por me convidar a tentar dividir ou partilhar os meus espantos e as minhas perplexidades diante da vida. Mesmo sabendo que o que eu venho falar aqui hoje é muito contraditório com relação ao breve encontro que a gente vai ter. Mas, como é impossível ser esperto e apaixonado ao mesmo tempo, eu insisto em nadar contra o curso do rio, mesmo que isso não mude a direção dele. Dizem que qualquer fala que vale a pena ser colocada publicamente deveria começar com 2 sentenças. A primeira é um prenúncio de normalmente alguma coisa construída entre baforadas de incenso e goles de chá, que seria a sentença: há uma verdade chinesa que diz. A segunda é: eu fui para a mata e quase morri. Persigamos a segunda opção. A gente poderia, ou podemos nos aproximar do fenômeno da paisagem através de muitos pontos de partida, todos eles muito válidos, mas que eu imagino que seriam racionalizações de um problema que eu prefiro encontrar dentro de uma cultura dita como primitiva, mas mais aberta. A gente poderia começar pelo romantismo alemão, pela literatura inglesa exploratória do século XIX, ou pela contemplação do sublime. Mas eu vou começar por uma frase maia, que diz que enquanto eu bebo a água me bebe. Essa ideia, eu não estou sabendo onde ficar, eu acho que eu vou ficar aqui. Essa ideia abre uma possibilidade de indiscernibilidade com a criação, que faz com que as estruturas macrocósmicas e microcósmicas daquilo que nos compõe podem se contemplar como um espelho. Porque eu só posso ser contemplado por aquilo que me compõe, por aquilo que eu entendo que tem parte de mim naquilo. E isso faz com que a gente deixe de encarar a paisagem como um território destinado ou ao lazer, ou à exploração econômica, ou apenas à recreação. O lazer e a recreação são coisas mais ou menos parecidas, mas não são iguais. Esse tipo de enredo, normalmente, só é possível ser invocado quando eu preciso entrar dentro de um mito muito ancestral. Há uma tradição silenciosa, mas contínua de indivíduos que resolveram se testar dentro da paisagem natural. E a gente costuma fazer isso através do mito da cabana. Vai. Não era para passar alguma coisa aí? Ah, muito bem. Enfim, eu construí uma casa, alguns anos atrás, com as minhas próprias mãos, mais ou menos durante 3 meses, e ali vivi mais 9 meses ao pé da serra. O que eu fui entendendo é o que eu vou mais ou menos tentar dividir com vocês, que foram alguns efeitos colaterais dessa postura. O primeiro deles é que essa gradual diminuição de velocidade que a vida monótona, restritiva e laboral da cabana impõe, acaba dando canto a uma série de vozes que existem dentro de nós, mas que só conseguem se manifestar através da escuta do silêncio. Essas vozes para um criador são, na verdade, convites para que você possa
colocar dentro dos seus gestos simbólicos cotidianos algum nível de atividade simbólica. Afinal de contas, ao contrário do que o senso comum imagina, a autogestão exige muita disciplina e há muito pouco tempo para a contemplação. Então, eu começava a fazer coisas como, por exemplo, eu lavava a minha roupa e colocava a minha camiseta sobre as flores, porque eu queria que o perfume da primavera contaminasse os panos que cobrem e protegem o meu corpo do frio. Ou eu bebia um copo de água de orvalho toda manhã, porque dizem que essa é uma água lenta, é uma água dormida, nascido do delituoso brilho da lua em romance com a terra. Ou eu nunca fazia xixi contra o sol, porque há um princípio délfico que diz que um falo maior nunca se contrapõe a um falo menor. Essa anarquia de padaria vai mostrando lentamente que, ao invés de eu me apresentar apenas como um produtor de objetos de arte, eu me transformo em alguém que está em arte, que consegue, nos seus gestos mais logísticos diários, estar em contato com o tabu, com a poesia, com o mistério, tanto quanto eu intuo que experimento no momento de dar algum contorno objetual para aquilo que eu faço. Um outro efeito colateral dessas coisas que eu fui percebendo é que lentamente a gente dá uma afrouxada nesses estranhos nós que nos atam a cadeias de consumo que têm tornado, e eu imagino que o cenário deva ter sido muito apocalíptico nesse sentido hoje, através das falas de outras pessoas, que nos tornam indivíduos cujo emprego é comprar, é shopping, é vender, se vender através da onde quer que seja. E até mesmo acreditar que num intervalo de 15 minutos é possível algum nível de iluminação express. Porque o que eu estou falando aqui é de um tempo lento, de um tempo resinoso, de alguma coisa que é da árvore que brota durante a noite e não pede autorização para você para tomar de volta aquela clareira que você abriu e que você pensa que é sua. Mas o que isso pode interessar um indivíduo citadino como nós, hiperestimulados pela vida em rede? Bom, se você não tem o temperamento visionário, o temperamento explorador, esse chamamento da redução de velocidade está possível acontecer na floresta, no jardim, no canteiro, num bonsai. Não interessa. Desde que você, em alguns momentos, se dedique a fazer algo que não está ligado a nenhum nível de pragmatismo. O que é muito difícil, principalmente para gente como nós, que acaba mais ou menos estando ligado ao mundo da criação, e estamos sempre tendo que gerar respostas que tenham o máximo de eficiência e gastem o mesmo mínimo de tempo para serem construídas. Quando eu não dou conta de alguma coisa, eu começo a fabular. Eu fico mastigando essa historinha como se fosse um chiclete e vou extraindo todos os sabores dela até que eu me sinta satisfeito. Numa das minhas histórias, eu imagino a relação entre um lobo e um pastor. Toda noite, o lobo sai para predar as ovelhas do pastor. Como o lobo não é bem sucedido todas as vezes, quando ele não consegue trincar o canino, derramando o mínimo de sangue no pescoço da presa, ele precisa abater mais de uma ovelha. Então, pela manhã, o que o pastor vê é um cenário de morte. No entanto, ele não amaldiçoa a besta, ele aproveita para colher carne,
ele aproveita para melhorar as habilidades dele em medicina, curando as feridas, ele aproveita para remendar a cerca e assim também se tornar mais habilidoso em termos arquiteturais. E conforme você vai entrando na minha fábula, na minha historinha, você descobre que quem detém a chave do cativeiro do lobo é o próprio pastor. Eu acho que isso é o Criador, esses somos nós, indivíduos que vivemos no convívio entre o reto e a curva, a luz e a sombra, o gesto inaugural da instintividade que vai ter consequências a partir da chama iluminadora do raciocínio, do conhecimento. E tudo isso vai se dando através da paisagem, quando você negocia com ela sem estabelecer qualquer nível de hierarquia. Não ter onde chegar ou confundir a ideia de bordo e porto, que eu vejo como duas palavras praticamente iguais, apenas espelhadas, como um náufrago que indiscerne do horizonte o céu do mar, ajudam na construção de uma utopia íntima que faz com que nós possamos navegar nesse enorme mar enevoado e estranho que se tornou a realidade. Então, se o que eu tenho para dividir com vocês hoje são apenas vestígios desse lugar, dessa molécula básica do habitar, aonde eu tive a oportunidade de descer lá no fundo, fazer um mergulho muito profundo, retornar desse quase afogamento, porque nas culturas antigas ninguém se tornava grande sem se perder, e vir falar, mesmo com a visão opaca, o que eu vi lá de baixo, mesmo sabendo que eu preciso, de alguma maneira, sozinho, e num trabalho também tão demorado quanto entrar, diluir a bolha de sangue que ficou atrás da minha retina. E é preciso entender que você entra e sai desses enredos, porque qualquer coisa que é advogada na reclusão rural necessita ser compartilhada com os meus semelhantes, com as pessoas da minha espécie. Do contrário, isso tem outro nome, isso chama turismo, isso chama bibelô intelectual, isso chama terrorismo bibliográfico, e não sabedoria, conhecimento, engajamento. Ao mesmo tempo que eu saio dali, eu entendo que a febre que me move, apesar do luto que eu vivo por ter saído dali, não vai cessar. E se eu me manter em movimento, provavelmente ele vai aparecer figurado em outro lugar. E é um pouco isso que tem se transformado a minha vida. Apesar de voltar muito às dessas experiências, que são experiências que eu aqui não quero fazer nenhum nível de espetáculo, mas que já se deram no campo, no deserto, vivendo entre matilhas de cães, ou no mar, ou entre gente, que eu acho que são os animais mais perigosos, fazem com que eu consiga dar sentido àquilo que eu percebo que não tem nenhum tipo de sentido, que eu acho que foi até algo falado na fala anterior. Desculpa, eu sou meio viola velha, sabe? Eu só sou o melhor quando eu vou esquentando, mas como eu sei que eu estou meio contra o freak aqui com o meu tempo, e eu acho que agora que a gente poderia entrar e preparar o terreno, já já é hora de acabar. No entanto, há esse convite que cada um de nós pode, a hora que quiser, retornar a esse manancial poético que é a ideia de cabana, que é quando a gente vira uma casca de nós, que é quando a gente imagina o ninho do passarinho que está ao lado de casa
e percebe que aquela estrutura surgiu através do roçar dele. Ele é o torno, ele é aonde aquela estrutura se novela ao redor dele, e é mais do que apenas um abrigo, é uma extensão do corpo daquele indivíduo, que o protege, mas também o expõe. Então, quando eu falo que eu fui para a mata e quase morri, é simplesmente não porque eu tenho, e a gente sabe, né, que o mundo é dividido entre pessoas com tendências suicidas ou homicidas, mas não é o caso de que eu fui para lá simplesmente me atacar fisicamente. Porque a solidão autoimposta é um dos maiores gestos de poesia e de cuidado que podemos ter conosco. Mas que eu fui para esses lugares para tentar entender quem eu sou e, quem sabe, assim, fazer um exercício de alteridade que me colabora a entender quem são as outras pessoas com quem eu tenho que lidar. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a fonte da onde eu tirava a água, da onde descia uma mangueira de 240 metros, e aquele ponto branco à direita era o meu telhado. Era o meu ninho, era o lugar aonde eu estava aberto aos quatro ventos e não tinha nenhuma diferença com relação aos outros habitantes da floresta. Claro que, como um artista plástico, as minhas atitudes acabam gerando consequências à arena que eu resolvi me meter. E eu aproveito, então, para mostrar que eu também negocio de forma econômica com a realidade, como esses trabalhos foram apresentados ao redor do mundo. Então, essa é a instalação na Bienal de São Paulo de 2012, onde eu mostro a coisa mais ou menos meio Dogville, com a marcação no chão da escala real da cabana, a miniatura da cabana, e eu, durante a Bienal, morava lá e enviava por correio os meus gestos oficinais que tentassem dar conta daquela experiência, que muito difícil de compartilhar, muito incorporal, mas que, como eu já coloquei mais uma vez, está ao alcance da mão de cada um de nós. E ela é um condutor muito sutil, muito delicado, assim como é a linha que nos tira do labirinto do Minotauro. E o que é o Minotauro? Somos nós. É esse encontro com a besta que existe dentro de nós, com o lobo com quem a gente tem que fazer as pazes todos os dias para dar uma certa consequência àquilo que esse animal que também sou e tento fazer de tudo para negar, se manifeste. Bom, se eu não tive a sorte de começar com uma verdade chinesa, eu vou ter no mínimo a prudência de acabar com uma. E isso é algo que eu ouvi uma vez. Quando no Tibete, no topo da montanha, avistei um animal. Na base, descobri se tratar de um homem. Ao me aproximar, era meu irmão. Boa noite.